Olá pessoal, estou muito satisfeito de mais uma vez aí estar usando essa técnica de metodologias ativas, né, para tentar encurtar o tempo necessário presencial em sala de aula, fazendo essa revisão dos conceitos que nós já discutimos para a nossa AV1, né, que vai ser aplicada em breve. É fundamental deixar bem claro que esse material foi feito para esta prova específica, né? Existem outros no meu canal do YouTube lá para outras provas que naturalmente também servem como processo educacional, processo instrutivo, né? Mas o objetivo dessa gravação específica é efetivamente nos preparar para a prova AV1 do período 2018-2, né? E especificamente para a disciplina de fundamentos de redes. Então vamos lá. Bom, primeira questão, ela diz respeito à arquitetura em camadas, né? Então com a ideia de arquitetura em camadas, por que ela surgiu, quais são as vantagens que você tem quando você distribui as funcionalidades de um sistema por camadas, ao invés de uma implementação monolítica, né? Então, dentro do contexto lá da nossa matriz de prova, nós temos os seguintes saberes necessários a serem testados, né, num tipo de questão como esse, né, que seriam dominar os conceitos de serviço, protocolo e interface, e também saber qual é a finalidade da divisão em camadas, né? Qual é a utilidade, o que, que você ganha com a divisão em camadas, certo? Bom, então, primeiro aí nessa figurinha, vocês estão vendo aí os três elementos, né? O serviço, o protocolo e a interface. Serviço é uma funcionalidade prestada por uma camada N para a camada N mais 1, ou seja, é sempre prestado para a camada superior. Né? A interface é exatamente esse ponto abstrato através do qual são trocadas as mensagens e respostas entre as camadas subjacentes, né? Ou seja, o serviço é implementado através das interfaces. E como vocês podem ver no desenho também, o protocolo é o conjunto de regras e formatos que são utilizados para uma conversação entre máquinas, entre entidades pares, né? No caso, entidades finais, aquelas que estão se correspondendo. É claro que numa rede nós temos dispositivos intermediários que se comunicam nó a nó, né? Ponto a ponto, para os quais também temos protocolos, né? Mais especificamente protocolos físicos, protocolos de enlace e protocolos de rede, que são usados nos dispositivos intermediários entre uma origem e um destino. E aqui nós podemos ver a parte de camadas, né, onde você percebe a grande vantagem de se usar uma arquitetura em camadas. Você separa as funcionalidades específicas dentro de uma camada onde todos os problemas daquela funcionalidade precisam ser resolvidos. Vou dar um exemplo. A camada de enlace. A camada de enlace ela é responsável por detectar e eliminar todos os problemas que porventura ocorram durante a transmissão física. Então, uma camada de rede que está exatamente acima da camada de enlace já considera que o fluxo recebido é um fluxo íntegro, porque o serviço é uma responsabilidade da camada que está abaixo dela e é prestado por essa camada inferior. Ok? Então, essa é a principal vantagem aí da arquitetura em camadas. É claro que existem outras e a minha expectativa é que vocês estudem, né, com a finalidade de conhecer, né, essas vantagens e ônus, né, de se ter uma divisão em camadas. Ok? Bom, a segunda questão ainda está dentro do mesmo tópico da disciplina, certo? Que seria conhecer a funcionalidade das nossas camadas, né? Opa, tem um recursozinho aqui, não tinha percebido ainda. Então vamos lá. Então seria conhecer a funcionalidade de cada camada. É claro que se vocês forem pegar nos livros, né, vão ver uma quantidade absurdamente grande, né, de funcionalidades, mas a gente sempre procura facilitar aí a vida de vocês através de resumos e tudo mais, né? Então vamos ver aqui vamos ver se fica melhor assim, tá? Não sei se melhora para vocês. Bom, então aqui eu tenho uma divisão, né, uma apresentação de funcionalidades específicas de cada camada, né, que são absolutamente importantes para o funcionamento
de um sistema computacional, né? Então, como vocês podem ver aí, a camada física ela é responsável apenas pela codificação e decodificação de bits. A camada de enlace, né? Estou aqui de baixo para cima, da camada 1 até a camada 7. A camada de enlace ela é responsável basicamente pela detecção de erro e, eventualmente, em apenas algumas soluções de rede, controle de fluxo no link físico, ou seja, nó a nó. Né? Então, eu não uso a camada de enlace fim a fim. O controle de erro fim a fim, como vocês estão vendo aí no desenho, né, na camada 4, é feito pela camada de transporte. Aliás, a principal funcionalidade da camada de transporte é garantir a confiabilidade da comunicação para as aplicações. Claro que, naturalmente, garantir a confiabilidade quando isso é necessário, quando isso é exigido pela aplicação. Né? A gente vai ver isso mais adiante. Quando a gente usa um serviço orientado à conexão, é porque desejamos confiabilidade. Então, nós vamos usar o TCP, que é um protocolo que faz o controle de todas as transmissões, que faz numeração dos segmentos, faz a recuperação eventual de segmentos perdidos, enfim. Então, cada camada realiza a sua tarefa. Continuando aqui, nós temos para a camada de rede, como principais funcionalidades, o endereçamento de rede, né, e todas as tarefas relacionadas com o roteamento das mensagens, ou seja, a escolha dos melhores caminhos para se chegar até o destino. Camada de transporte, eu acabei de falar, é a confiabilidade fim a fim, controle de erro e fluxo fim a fim, é diferente do da camada de enlace, que é nó a nó. Né? A camada de seção, que é uma camada muito importante, né, ela é responsável por todo o processo de sincronização entre as aplicações de origem e destino. Então, por exemplo, todo o controle do diálogo, né, isso normalmente é feito através de tokens. Né? Tokens são permissões. Né? Então, eu acabo de fazer uma determinada tarefa e estou esperando alguma informação do nó que está se correspondendo comigo, então eu passo um token aguardando o recebimento dessa informação. Isso é tudo, claro, naturalmente implementado dentro da aplicação, porque nós usamos o modelo TCP/IP, né, o modelo internet. Mas, no modelo OSI, que é o modelo mais acadêmico, né, isso seria uma responsabilidade da camada de seção. Então, nós, mesmo usando o TCP/IP, nos referimos à sincronização e todo o diálogo entre clientes e servidores, ou até numa comunicação peer-to-peer, né, como uma responsabilidade, como uma tarefa de camada de seção. Bom, a camada de apresentação é responsável pela codificação dos caracteres, né, que nós usuários usamos para bits, né, no formato, normalmente, né, através de um código conhecido como ABCDIC ou o próprio código ASCII, que é mais conhecido de todos nós, né, mas é efetivamente a linguagem que o computador entende. Né? E lá na camada física, esses zeros e uns lógicos vão ser transformados em sinais físicos, como pulsos de luz, ondas eletromagnéticas ou sinais elétricos. Tá certo? Além disso, a camada de apresentação também é responsável por outras transformações de dados, como a criptografia e como a compactação de dados. Certo? E a camada de aplicação, como vocês estão vendo, é responsável apenas pela interface homem-máquina, pela interface do usuário com o sistema computacional. Ok? Então procurem aí memorizar essas tarefas, não apenas isso, mas também a ordem entre as camadas, né? É só lembrar da palavra mágica lá, o FERTSA, né, que a gente aprendeu em sala de aula, que vocês vão ter um melhor entendimento das funções de cada camada, já que, como eu já falei, né, as camadas prestam serviços para as camadas superiores que não são repetidos nas outras camadas. Certo? Bom, então vamos lá. Terceira questão é uma questão referente à classificação dos arranjos de redes de acordo com a sua localidade geográfica. Né? Então nós temos aí alguns rótulos, né, alguns labels, como PAN, LAN, MAN, WAN, e temos até mais uns que não foram discutidos em sala, como o BAN, que seria para o corpo humano, né, uma coisa mais ligada à biomédica, né, tratar o corpo como uma rede e, naturalmente, modelar ele assim e usar isso para o desenvolvimento de dispositivos, por exemplo, de recuperação de um corpo prejudicado por um acidente.
Bom, mas dentro do nosso contexto nós temos aí essas classificações e não podemos esquecer dos W, né? W qualquer coisa, WMAN, WPAN, WLAN, que são os modelos sem fio, né? Voltados para rede sem fio. Então, aí nesse modelo nós temos uma classificação muito básica, né? Muito simplificada, né? Onde PAN seria um ambiente pessoal, basicamente, atualmente, né? Implementado através de Bluetooth, onde eu tenho todos os serviços dedicados ao atendimento de uma única pessoa, daí o nome personal, né? Temos o LAN, que é rede local, que é um ambiente corporativo, único, controlado por apenas uma entidade. Temos o MAN, que é um ambiente de uma cidade, aproximadamente, né? Uma rede famosa que a gente pode comentar sobre esse aspecto é a rede Cable Modem, né, das cidades, que nós temos através da operadora NET, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Tá certo? Também em São Paulo, mesma coisa. E o WAN, que seria o alcance global, né? Ilimitado, não tem um limite físico para as redes WAN, ok? Bom, a próxima questão, a quarta questão, ela vai questionar o seu entendimento sobre topologia física e lógica. Discutimos isso em sala de aula. Uma topologia física é um arranjo entre as estações, ou seja, é a maneira através da qual as estações são ligadas. Então, dependendo dessa configuração, eu posso ter vários arranjos diferentes, como por exemplo, vocês estão vendo aqui as topologias de barramento, né, ou bus, onde todas as estações estão ligadas a um meio físico único, né, como nós tínhamos no passado, as redes de cabo coaxial. Né? A topologia de estrela, onde todos os nós estão ligados a um nó central, pelo qual passam todas as mensagens, certo? A topologia hierárquica, ou em árvore, né? Que é aquela onde eu tenho nós que representam funções específicas, né? Como o nó núcleo, o nó de distribuição, os nós de acesso. Existe uma hierarquia entre elas, daí o termo, né? Rede hierárquica. Né? A topologia em anel, que é aquela onde você tem todas as estações ligadas uma a uma, né? Nó a nó. E a topologia mesh, que seria a topologia onde os nós estão arbitrariamente ligados a outros. Né? E aí nós temos algumas variações, como por exemplo a full mesh, que é aquela onde eu tenho todos os nós ligados a todos os outros nós, e a partial mesh, que é muito importante porque é a topologia da internet, onde os roteadores são arbitrariamente ligados a outros, não necessariamente a todos que estão à sua volta, obviamente. Ainda teríamos a topologia híbrida, onde esses modelos se combinariam. Agora, tudo isso que eu falei está voltado para o entendimento físico, né, da topologia física. Porque, por exemplo, a topologia usada pelas redes Token Ring, ela é física de estrela e lógica de anel. O que é uma topologia lógica? Topologia lógica é o método de acesso, ou seja, a forma que as estações disputam e compartilham o meio físico. Né? Então, no caso das redes Token Ring, como vocês podem ver aí na figura ao lado direito, nós temos as estações ligadas a um equipamento central, usando cabos de par trançado, como a figura mostra, né? Mas a comunicação entre as estrelas é feita em anel, ou seja, um token, né? Uma mensagem de permissão de uso da rede é passado de estação a estação, sequencialmente, né? Até que chegue na estação que é a da vez, né, de transmitir. Então, isso foi bem explicado em sala de aula, né, no material no AVA, isso está explicado mais detalhadamente. Então, eu acho que as redes Token Ring elas são o melhor exemplo de redes que fisicamente têm um aspecto e logicamente tem outro. Mas não é o único exemplo, não. Nós temos, por exemplo, também as redes em hub, que apesar de serem fisicamente estrelas, né, você vê o equipamento central lá, ao qual todas as estações são ligadas, mas internamente um hub é um barramento, né? Dentro do hub que eu tenho é um meio físico único ao qual todas as estações estão ligadas, ok? Então vamos estudar isso direitinho aí, porque é o assunto da nossa quarta. A próxima questão, a quinta questão, ela questiona o seu entendimento, a sua competência para escolher o protocolo de transporte de acordo com a natureza do seu serviço. Tá? Então, existem serviços que demandam um transporte orientado à conexão e outros não. Por que isso?
Porque na internet, que é hoje a nossa principal rede, a nossa principal solução de comunicação, nós temos um protocolo que é o IP, que é connectionless, ou seja, ele é sem conexões. Não há absolutamente garantia nenhuma de que os pacotes vão seguir em ordem, que eles vão chegar ordenados, sequer que eles vão chegar, eles podem ser descartados por uma questão de demanda, né, uma questão de necessidade, para que o roteador continue funcionando, para que ele não fique paralisado recebendo pacotes apenas de um determinado usuário. Então, na internet, eu sempre terei situações onde os pacotes chegarão fora de ordem e, eventualmente, talvez nem cheguem. Então, exatamente por conta disso, algumas aplicações que demandam confiabilidade, elas precisam de um transporte orientado à conexão, que é aquele fornecido pelo TCP. Um exemplo disso são as aplicações de correio eletrônico, as aplicações de navegação web, todas as aplicações que envolvem transmissão de texto, onde uma simples vírgula que falte mude completamente o sentido da frase. Agora, por exemplo, outras aplicações como transmissão de vídeo, transmissão de áudio, né, como streaming e tudo mais, a falta de um pequeno trecho da música, um pequeno pixel da imagem, não vai comprometer a informação propriamente dita. Então, são aplicações onde a gente usa o serviço não orientado à conexão. Qual é a razão disso? A razão é muito simples. Serviços orientados à conexão, ou seja, serviços que usam o TCP, vão ter todo o ônus de um controle de fluxo, um controle de sequência, um controle de erro e a consequente retransmissão. Então imagina, por exemplo, um vídeo no YouTube que você está imaginando, que um pequeno pontinho de cor se perde e a aplicação YouTube tivesse que paralisar a sua apresentação, o seu vídeo, para pedir a retransmissão daquele aplicativo. É muito mais inteligente usar algoritmos de correção locais, aplicados pela própria aplicação, ao invés de pedir a retransmissão de um simples ponto de cor, tá certo? Então, nesses casos, o ideal é o uso do UDP, é o uso de um protocolo de transporte não orientado à conexão. Nada impede, como aliás, atualmente, o YouTube usa o TCP, né? Existem razões para isso, a melhoria do serviço de infraestrutura e tudo mais, mas houve o ônus de um maior tempo de acúmulo, né, de buffer para poder iniciar as apresentações. Quer dizer, é um algoritmo extremamente complexo que é utilizado para que você tenha qualidade máxima, né, mesmo usando o TCP. Tá ok? Bom, mas isso é uma decisão da empresa, né, que desenvolveu a aplicação. Se você estiver, por exemplo, usando um Skype, com certeza absoluta, o teu vídeo ele vai estar sendo passado em UDP e não em TCP, porque não faz o mínimo sentido você paralisar para recuperar uma imagem, né, um ponto de uma imagem, quando você quer apenas ter um nível mínimo de interação, ok? Bom, vamos então para a sexta questão. A sexta questão parece aí um pouco complicado, porque tem vários tópicos envolvidos numa mesma questão, mas é tudo muito simples, né? A questão diz respeito à parte de transmissão de sinais, sejam eles analógicos ou digitais, e a gente já conversou sobre isso em sala de aula, que existem duas técnicas, né? Uma técnica é dedicada à transmissão em banda básica. O que é banda básica? A banda básica é aquela que é usada apenas para transmissão de sinais digitais, aonde todo o meio físico é usado para a transmissão de apenas um sinal. Isso é usado, inclusive, apenas em redes locais. As redes locais todas transmitem em banda básica. E as redes LAN, as redes MAN e WAN, elas usam as técnicas de banda larga para que o meio físico ele possa ser compartilhado pelos vários usuários de uma determinada localidade. Quando eu uso banda larga, eu preciso de uma modelagem chamada de modulação. E o que é modulação? Modulação é a alteração de uma onda matematicamente perfeita, que é uma onda senoidal, né? Uma onda que a gente chama de portadora, ou carrier, né, em inglês. A gente altera ela na frequência, na amplitude, na fase, ou até numa combinação de todos esses parâmetros, para que ela possa representar os meus sinais, certo? Sejam eles analógicos ou digitais. A modulação ela pode ser analógica ou digital, mas a modulação só é usada quando eu estou transmitindo em banda larga. Quando é banda básica, eu tenho uma codificação dos bits direto no meio físico. Ok? Então vamos dar uma olhada nisso aí direitinho, vamos ver lá o material, as explicações que eu dei em sala de aula, para que vocês não tenham dificuldade. Vou fazer uma rápida explicação, uma rápida revisão aqui para vocês. Tá? Primeiro, a gente tem aí uma figura do que acontece na nossa casa. Né? Nós temos uma comunicação
em ambiente de LAN, né, entre a nossa estação e o modem, então é banda básica. Vocês estão vendo lá pelo desenho, né, que eu tenho os sinais binários sendo codificados direto no meio físico, no caso, por exemplo, um cabo de par trançado, e depois o modem, que tem esse nome exatamente por ser um acrônimo de modulador demodulador, né? Ele vai fazer o quê? Vai fazer o processo de modulação, ou seja, ele vai pegar os bits da minha rede, da minha transmissão, e os bits de todos os outros usuários que estejam na minha rede, e vai modular em ondas de frequências diferentes, para permitir que isso possa ser simultaneamente transmitido através de uma fibra ótica, de um par trançado, de um cabo coaxial, enfim, ou até mesmo através do ar, né, como a gente pode usar numa rede WiMAX, por exemplo. Uma outra figura que também nos ajuda aqui a esclarecer, é uma figura que eu usei na minha aula, inclusive, em sala, né, que mostra a codificação em banda básica e a modulação em banda larga, no caso com o FDM, que é a modulação em divisão de frequências, né? Eu usar canais de frequência diferentes para poder transmitir os meus sinais, cada um num canal diferente de frequência, tá certo? A próxima figura, nós temos a diferença entre largura de banda e banda passante, que nós vamos usar mais adiante quando a gente falar de teorema de Nyquist, né? De Nyquist-Shannon. Né? O que é largura de banda, ou bandwidth? Né? É a diferença entre a maior e a menor frequência dos sinais que eu estou transmitindo. E a banda passante é exatamente esse intervalo, ou seja, de F1 até F2. Então, recapitulando, né? Banda passante é de F1 a F2, uma frequência menor a uma frequência maior, e largura de banda é a diferença entre eles. Então esse conceito é importante porque nas nossas fórmulas, nas nossas equações, né, de transmissão de dados, nós vamos usar a banda passante como origem, né, da maioria das questões, mas o grande objetivo é obter a largura de banda, porque é em cima da largura de banda que nós calculamos a taxa máxima de transmissão de um determinado canal. Certo? Bom, um outro conceito importante que vai ser cobrado na mesma questão, tudo isso é uma questão objetiva, né? Uma questão de múltipla escolha. Então, o que a gente também vai usar nessa questão também apresentei em sala de aula, né? Discutimos isso bem detalhadamente, ainda bem, né? Que é a diferença do uso de um sinal de frequência alta para um sinal de frequência baixa. Né? Um sinal de frequência baixa, ele tem o problema, o ônus, de poder codificar menos sinais, como vocês vão ver na equação de Nyquist. Né? Já um sinal de frequência mais alta, eu posso codificar mais sinais. No entanto, eu tenho maior suscetibilidade ao ruído, né? Porque a frequência do sinal ela é retirada exatamente do tempo de duração de um ciclo completo, né, da onda, ou um período dessa onda. E a duração do ruído ela pode ser absolutamente determinante para a perda de um sinal inteiro, né, de um bit ou um conjunto de bits inteiro. Então, um sinal de frequência mais baixa, eu tenho mais tolerância a ruído, mas em compensação eu tenho menor taxa de transferência de bits. Tá certo, pessoal? Isso, na verdade, não é de escolha arbitrária, até porque o espectro de frequência dos sinais ele já está todo definido, né, através dos órgãos de padronização. E a gente tem que usar o sinal que nos cabe dentro de uma determinada tecnologia que foi aplicada, mas a gente precisa conhecer essas características aí para poder entender, por exemplo, por que na minha localidade o meu Velox só vai até um determinado valor, a uma determinada taxa. Né? Porque como o Velox divide os seus canais em frequências crescentes, se a tua rede estiver muito ruidosa, a tua conexão estiver muito ruidosa, você vai ter impossibilidade de usar esses canais de frequência mais alta. Entenderam agora? Essa é a grande diferença, tá bom? Bom, vamos agora para a sétima questão. A sétima questão ela diz respeito especificamente à modulação analógica e digital, aonde a gente faz alguns questionamentos sobre os tipos, as técnicas. Eu não vou repeti-las aqui, porque o assunto está muito bem tratado no nosso material, que está no AVA, nosso material didático, né, também nos nossos livros de referência, mas só para a gente dar uma rápida relembrada em alguns aspectos principais aqui, né?
Primeiro, por exemplo, aqui falando da modulação analógica, né? Eu tenho lá no meio do desenho uma onda portadora, que está identificado lá por carrier signal, né? Então vocês podem perceber que é uma onda matematicamente perfeita, y igual a seno de x, tá certo? Ou seja, pode facilmente ser alterada, ou melhor, pode ser modelada matematicamente, né? E acima eu tenho um sinal analógico, né, que está sendo lá modelado em amplitude e tempo, né, nos seus eixos, né, x e y, tá certo? E aí o que acontece? Esse sinal de dados, né, o sinal de informação, que a gente chama de sinal modulante, ele vai alterar a onda portadora em uma das suas variáveis, né? Ou amplitude, ou frequência, ou fase, ou uma combinação entre elas, como eu já falei na questão anterior, para poder conter, representar o sinal. Então, nessa figura aí, vocês estão vendo que a alteração foi feita na amplitude, né? Então, do lado do receptor, ele pode perfeitamente pegar esse sinal recebido, comparar com a portadora, né, que ele usa, né, e verificar qual é o sinal. Então seria mais ou menos assim, a minha portadora, ela pode ser modelada matematicamente como y igual a seno de x. Então imaginemos que nos vários instantes de tempo, o sinal seja representado por z. Então, ao receber esse sinal, y igual a seno de x mais z, é só eu subtrair a parte da portadora, que é y igual a seno de x, que eu vou obter z. Né? É claro que essa explicação é muito simplista, a coisa é bem mais complexa do que isso, mas serve bastante para a gente entender a importância da modelagem matemática, o porquê de nós usarmos ondas portadoras, né, matematicamente tratáveis, como é o caso da senoide. Tá? Bom, e aí nessa figura nós temos um outro exemplo importantíssimo, né? Eu diria aquele famoso vai cair na prova, né, para vocês, que é a da modulação QAM, que é uma modulação importante aí para, por exemplo, a transmissão de Wi-Fi, né, o Wi-Fi atual. No passado era QPSK, hoje nós usamos o QAM, né, até em modelos bem maiores do que esse, o 8QAM, onde eu tenho uma onda portadora, e ao invés de modular um bit apenas em cada conjunto de ciclos ali da onda, eu vou modelar vários bits. No caso do 8QAM, eu vou modelar 3 bits. Por quê? 2 elevado a 3 igual a 8. Por isso é 8QAM. Mas nós temos modulações muito maiores do que isso, como, por exemplo, a 256QAM. Tá certo? Então, seria, no caso, 8 bits, né, sendo transmitidos em cada ciclo, em cada período, por exemplo, da minha onda portadora. Então, nesse caso aí do QAM, né, ele está fazendo uma modulação em amplitude combinada com fase, né, como vocês podem ver no desenho, que permite uma transmissão com uma densidade de bits maior do que apenas um a cada intervalo de tempo, ok? Bom, então o nosso próximo desafio aí, a oitava questão, que é a última questão objetiva da prova, ela questiona conhecimentos a respeito das equações de Nyquist-Shannon, né? Então você já sabe, a gente já discutiu isso, Nyquist é o teorema da amostragem, que a gente chama, certo? Que estabeleceu uma relação matemática entre uma largura de banda e uma taxa de transmissão de bits, mas a mais importante, digamos, saída do teorema de Nyquist é justamente a taxa de amostragem do sinal, ou seja, o número de vezes por segundo que eu vou ler a amplitude do meu sinal, né, no caso sinal analógico, e fazer a digitalização desse sinal, ou seja, escolher para ele um valor quantizado que vai ser correspondente a uma sequência de bits, né, através das técnicas PCM e PAN, né, que vão ser cobradas na prova AV2, AV2 e AV3 no caso. Por enquanto, a gente vai ficar só na parte de conversão, né, de uma largura de banda para o sinal digital, certo? Bom, então aqui eu tenho um exemplo do teorema de Nyquist, né, que vocês estão vendo, a fórmula está ali. C, que é a taxa de transmissão em bits, é igual a 2W ou 2B, tanto faz, B de band, né, no caso, mas é a largura de banda, cuidado, você tem que pegar a maior e subtrair da menor, ali o B tem que ser a largura de banda,
E essa parte da equação, 2b ou 2w, é exatamente a taxa de amostragem do sinal. Então, por exemplo, se eu tiver um sinal que vai da faixa de 400 Hz a 4.400 Hz, então a largura de banda é o quê? 4.400 menos 400, é igual a 4.000 Hz. Então, qual vai ser a taxa de amostragem do sinal? 2 vezes 4.000, 8.000 amostras por segundo. Ok? Então, essa é a maior implicação do teorema de Nyquist, é algo que a gente tem que memorizar e levar isso aí para frente, adiante, para fazer os nossos concursos e tudo mais. Ok? Bom, então, teorema de Nyquist, voltando, 2 vezes B, log na base 2 de M. Quem é M? M é o número de possíveis combinações de bits que eu tenho. Então, se eu tenho 3 bits, eu tenho 8 combinações possíveis. Né? Se eu tenho 4 bits, eu tenho 16 combinações. É 2 elevado a esse número. Se eu tenho 5 bits, eu tenho 32 possíveis combinações. Né? O mais típico são 8 bits, que desde Nyquist, né, já era usado como o tamanho de uma amostra, onde eu teria 256. Mas a aplicação de log na base 2 desse número dá exatamente o número de bits. Então eu posso simplificar a equação de Nyquist para C é igual a 2B vezes N, onde N é o número de bits, como vocês estão vendo aí nesse slidezinho que eu estou mostrando. Tá legal? Aliás, pessoal, eu peço desculpas por estar usando material em inglês, né, apesar de não ser a nossa língua nativa, mas na internet não tem absolutamente nada que preste em português. Os autores são muito fracos e, infelizmente, eu sou obrigado a usar material em inglês aí para poder dar uma melhor qualidade aí nas nossas apresentações, tá ok? Bom, a segunda equação aqui que eu estou mostrando para vocês é a equação, na verdade, é a parte do teorema da amostragem, né? Onde eu tenho uma definição de que a amostra do sinal analógico ela tem que ser sempre 2 vezes a largura de banda, tá certo? Ele coloca ali como frequência máxima, considerando a frequência mínima igual a zero, né? Óbvio, mas se eu tenho um sinal cujo início do sinal a ser sampleado, né, a ser amostrado, não é igual a zero, eu tenho que subtrair esse valor da frequência máxima, tá ok? Não vamos esquecer disso. E agora, a parte mais valiosa da nossa prova são duas questões discursivas, cada uma delas vale 1,8, né? Então são 3,6 pontos, aonde eu peço para vocês aplicarem os teoremas de Nyquist barra Shannon, né? De acordo com a situação, se é com ruído ou sem ruído, se for sem ruído é Nyquist, se for com ruído é Shannon, né? Então, os teoremas são esses, né? Eu tenho, no caso de Nyquist, a gente já mostrou, né? C igual a 2 vezes B log na base 2 de L, né? Do número de níveis de sinalização. E a equação de Nyquist ela é diferente porque ela vai levar em consideração o ruído. Então, essa taxa de transmissão de bit C ela vai ser igual a W, né? Log na base 2 de 1 mais S sobre N BPS, né? Relação sinal-ruído. Então, vocês vão ver lá a equação diferente, né? E a aplicação de valores com e sem ruído para uma mesma largura de banda, naturalmente, vai sempre dar uma taxa de transmissão menor com ruído do que sem ruído, porque o ruído ele provoca deterioração, consequente perda dos bits, ok? Então aqui nós temos dois exemplos, eu vou botar esse material também, né, os slides lá no AVA para vocês, né, tá aí aparecendo a minha imagem, agora que eu estou vendo que com a gravação da minha imagenzinha aí no canto algumas informações não apareceram, mas é só para vocês seguirem, não tem mistério, né? A primeira questão ali, ele inverte a questão, né? Ele diz que ele precisa enviar 256 kilobits por segundo através de um canal sem ruído, né? Noiseless, sem ruído, com uma largura de banda de 20 kHz. Então, quantos níveis de sinais ele precisa ter, né? Que no caso é o L da fórmula ali, tá? Então, é uma aplicação simples da fórmula, tá? Lembrando que kbit, né? Então, é 256 vezes 1000, né? Então, 256.000 bits por segundo é igual a 2 vezes, de novo, 20 kHz, então 20.000, vezes log na base 2 de L, né? Então, fazendo ali a parte matemática, eu tenho L igual a 2 elevado a 6, alguma coisa, né? Que
vai te dar 98,7 níveis de sinalização. Isso não é uma potência de 2. Então, o que você precisa fazer é pegar o imediatamente posterior a esse, que seria 128. Né? 2 elevado a 7 igual a 128. Tá certo? E aí a taxa de bits seria até 280 kbits por segundo. Claro que na prova eu não vou botar nada assim tão complicado, invertido, é basicamente uma aplicação direta, mas na questão da prova vocês têm que tomar muito cuidado para verificar quem é o valor de L, né? Quantos bits eu estou usando, qual é a largura de banda. A largura de banda é sempre maior, menos ou menor, tá certo? Para vocês não errarem em besteira. Tá ok, pessoal? Bom, então isso aí foi a nossa revisão de fundamentos de redes. Tá na mão de vocês agora, não tem nenhuma dificuldade, eu tenho certeza do que eu vou falar agora. Qualquer um de vocês que seguir esse meu roteiro de estudo vai tirar 10 sem nenhuma dificuldade, tá ok? Então, um grande abraço aí, boa sorte para vocês. Até a próxima.